Graça e paz, irmãos. Boa noite. Que bom que você está aqui. Aleluia. Abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, no verso 28. Amém? Amém. E a palavra de Deus diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Aleluia. Feche os seus olhos nesse momento. Pai, nós te pedimos que venha abrir os nossos corações, Senhor, para recebermos a Tua palavra, que é vida, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por poder estar em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. À medida que o mundo vai se embriagando em seus desejos e suas paixões, buscando assim uma vida artificial, essa vida que nós também procurávamos, mas agora nós encontramos e conhecemos que essa vida é o nosso Senhor Jesus. Mas à medida que você começa a ler esse texto, a palavra vinde a mim começa a soar mais como um clamor desesperado do coração de Deus, por homens, mulheres, jovens, idosos, para que venham a Ele. Mas agora, como isso é possível? Já se perguntou como é que nós podemos ir a Ele? Nós não poderíamos ir a Ele sem que primeiro Ele viesse a nós, sem que primeiro Ele saísse do seu lugar original para que agora viesse tabernacular entre os homens. Viesse para nos dar a vida que estava com o Pai, sendo Ele a própria vida. De onde Ele veio? Nós vemos que Cristo já existia desde a fundação do mundo e muito antes disso. Nós vemos que o seu lugar de origem era junto com o Pai, e onde o Pai estava, a palavra nos diz que em um lugar de luz inacessível. Portanto, sendo assim, este que veio também conhece o caminho, e é por isso que ele pode nos ensinar, tendo abrido por meio de si mesmo um novo e vivo caminho que nos leva ao Pai. A palavra também vai nos falar sobre os cansados, o tipo de pessoas que são chamadas, os cansados e sobrecarregados. No primeiro momento é preciso que essas pessoas que agora ouviram a palavra, e a palavra também diz que quem tem ouvido que ouça, caiam em si e a sua consciência seja voltada para entenderem que estão cansados e sobrecarregados. E cansados de quê? Quando o homem cai, ele é expulso do jardim e expulso da comunhão com Deus. Portanto, mesmo assim, ele continua a ter obras, porém agora obras que não produzem vida, mas obras que produzem morte. Obras que produzem um cansaço, porque você percebe que o princípio do descanso Deus deu aos homens. No próprio Gênesis nos mostra que Deus trabalhou 6 dias e no 7º dia Ele descansou. E esse descanso lhe foi transmitido aos homens para que os homens tivessem uma consciência de que o trabalho para obras vivas cansa, mas que em Deus está também o descanso. E além disso, a palavra vai nos mencionar sobre sobrecarregados. E se nós quisermos entender um pouco mais do que isso significa, sobrecarga significa uma carga excessiva, uma carga além da medida, uma carga que não se poderia suportar. Aproveitando o gancho da pregação anterior, algo foi desenvolvido para suportar tal carga, e assim nós vemos no princípio, em Gênesis, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e esse homem tinha uma carga sobre si. Porém, não era uma sobrecarga, e logo nós entendemos que essa sobrecarga é o pecado, que foi derramado sobre todo o homem por causa
da transgressão contra os mandamentos, os princípios, os estatutos de Deus, o Senhor. E agora, como nos livrar dessa sobrecarga? Como nos livrar desse cansaço, desse fardo? Se nós entendemos que algo, quando está sobrecarregado, vai se deteriorando, vai se autodestruindo. É necessário que isso seja eliminado, mas se você ainda pode dar conta de todas as demandas que vêm sobre a sua vida, então você não precisa de Jesus. Então você não precisa vir e pode ficar no lugar onde você está, mas se você entende que está sobrecarregado, que está cansado, então você pode vir a Jesus e esse tirará o seu fardo e tirará o seu peso e tirará o seu cansaço. Mas agora nós temos um exemplo bem claro. Quando nós tiramos o lixo da nossa casa e colocamos no lixeiro, esse lixo não desaparece. Esse lixo não é desmaterializado. Esse lixo é pegado e transportado para um outro lugar onde é acumulado. E assim nós vemos o exemplo do que Cristo fez conosco, pegando os nossos pecados, tanto do passado, presente e futuro, e tirando de nós e sendo acumulados sobre Ele. E então você vai entender que de repente você tinha uma dívida de 100 mil e ela é zerada. Mas Cristo, que tinha uma dívida de 0, lhe é acrescentado 1.000 milhões, agregados todos os pecados de todos os homens que nasceram e ainda vão nascer. E assim você entende que ocorre uma transferência, que o meu e o seu pecado é tirado de mim e de você e depositado em Cristo, o único que poderia pagar, o único que poderia suportar esse fardo e essa carga. E nós sabemos que Ele fez isso com saldo suficiente. Agora, nós vamos prestar atenção na palavra e ver que Jesus não te chama apenas para vir e estar com Ele. O intuito de Jesus nunca foi dizer, venha, mas sim que você venha e permaneça. Porque há um descanso para essa vida, mas ainda há um descanso para a vida eterna. Os que vêm a Cristo descansam sim nessa vida, mas os que permanecem descansam na eternidade junto com o Senhor. Mesmo na vida cristã, às vezes nós queremos dar o nosso próprio jeito. Nós queremos buscar descanso e alívio em outros fatores que não são Cristo. E você já percebeu muito bem que quando você faz isso, você acaba ficando mais atribulado e mais cansado do que antes. Porque só em Jesus há descanso. Só em Jesus esse nosso fardo é tirado. Porque agora nós guerreamos sim pelo braço do Senhor e não pela nossa própria força. Não pelos nossos próprios métodos. Porque os nossos métodos são falhos. Mas o método de Cristo é infalível. E hoje nós temos uma resposta a dar. Para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, Jesus te chama, venha. Para aqueles que já estão em Cristo, Jesus diz, permaneça. Porque você entende que estar com Jesus é o melhor lugar que você pode estar. E ainda que nós cansamos, e ainda que venham lutas e provas, nós não desanimamos. Porque há alguém junto de nós que nos dá descanso, que nos dá vida. Eu te convido a se colocar de pé nessa noite. Eu peço que feche os seus olhos onde você estiver. E você que está nos assistindo, aleluia. Pai, nós pedimos, Senhor, que a Tua presença venha sobre nós, porque entendemos hoje que só Tu tem o descanso do qual nós precisamos e o refrigério da nossa alma, Jesus. Senhor, se nós temos buscado outras alternativas, outros meios de descanso e alívio, Senhor, que nós rompamos com isso neste dia e encontremos em Ti, Senhor, o descanso para as nossas almas, Senhor. E no fim o descanso eterno, porque nós somos aqueles que vamos perseverar, não aqueles que retrocedem. Nós somos aqueles que permanecem firmados na rocha que é o Senhor. Obrigado, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Porque o Senhor é poderoso para firmar.
aquele que Ele chamou, e também para completar a sua boa obra na vida de cada um de nós. Amém.